Uma boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes conosco e aqueles que nos acompanham pela internet. O estudo de hoje tratará do tema suicídio, que está no livro 4, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo de hoje será conduzido por nossa amiga Sandra Langer. Inicialmente, uma mensagem que é do Espírito Meimei, psicografia de Mildes Carvalho Bona, está nessa obra intitulada Lindas Mensagens de Meimei. Título da mensagem: A luz virá. Era no Vale das Sombras. Humilde vagalume iluminava um caminho escuro. Regava com suas lágrimas a plantinha esmaecida pela falta de luz e aquecia com suas asas a terra que havia tornado fofa. Tudo fazia para que a plantinha sobrevivesse. Ao contemplar o céu em busca de luz, eis que as antenas de seu radar sutil conseguiram captar um som distante. Era o trovão que se fizera anunciar por relâmpagos e trouxera a chuva. Chuva bendita que parecia trazer um recado do céu. Água e luz chegaram no momento certo. O cantinho ficou pleno de luz. A plantinha sobreviveu. Ao olhar novamente para o firmamento, o vagalume agradecido chorou de emoção. Sua prece muda fora atendida, seus esforços recompensados. Assim como a mãe natureza respondeu à súplica muda de um vagalume, fortalecendo a raiz da planta, revivendo-a, revivescendo-a, ela responderá também à sua alma querida. Mas não basta orar. É preciso que suas preces sejam conjugadas com o esforço de trabalhar, aprender e servir. Trabalhe, ore, confie, que como bênção do alto, a luz chegará na hora certa, varrendo toda a escuridão, e o vale será de luz. Convido a todos os irmãos, neste momento, para de olhos fechados, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Criador, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. E por que não dizer também, este momento de dificuldade, que tem com certeza um fim providencial, como providencial são todas as suas ações. Agradeçamos pelo pão de cada dia, agradeçamos pela saúde, agradeçamos pela vida, enfim. Agradeçamos também ao Cristo Jesus por seu amor para conosco, a sua direção, os seus ensinamentos, a sua presença constante. Assim também agradecemos aos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, pedindo em particular neste momento que intua e inspire a facilitadora do estudo de hoje, de modo que todos nós tenhamos um bom proveito. Que o Pai de bondade e misericórdia nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Conosco então a nossa amiga Sandra Langer. Então, boa noite a todos. Como disse o Uniberta, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do Livro dos Espíritos, que fala sobre a questão do suicídio, o qual a gente já vinha abordando ali há pelo menos 4 semanas. Em específico, nós vamos entrar hoje com a questão 947, tá certo? Eu esqueci de conectar o mudador, só um segundinho. Vocês me desculpem, mas eu havia me esquecido e o Uniberto está me ajudando aqui. Aproveitando para lembrar a todos, o Henrique está acompanhando aqui com a gente, então quem estiver em casa e gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma colocação, por favor, pode enviar para a gente, que ele vai estar acompanhando e a gente comenta aqui se for possível, tá certo?
Pois bem, a questão 947, Kardec perguntou aos espíritos assim: pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Então, ele quer saber se pode ser considerado suicídio aquela pessoa que está vivendo na miséria, está vivendo numa situação extrema de sofrimento. Pode ser por fome, pode ser por doença, né? Mas nesse caso ele está comentando a questão da fome em si mesmo. Então a gente sabe que em muitos lugares do planeta, inclusive aqui no Brasil, nós temos pessoas que vivem uma situação extrema de pobreza e miséria e por consequente vivem a fome. Nesse caso, seria considerado suicídio uma pessoa que, vivendo essa situação extrema de pobreza e miséria, se entrega para aquela situação, chegando às vias de fato a desencarnar de fome, porque estava numa situação de extrema miséria e pobreza material. É suicídio? Eis a pergunta. E aí os espíritos respondem da seguinte maneira, e a gente tem que argumentar: é um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Então, aquele que, envolvido num contexto de vida social de extrema miséria, acaba desistindo da vida e se entrega, permitindo que o desencarne aconteça, a desencarnação, ainda assim é suicídio. Porém, ele diz aqui, mais culpado do que ele, que será recebido com indulgência no mundo espiritual, esse que se permitiu o suicídio dessa forma, mais culpado do que ele seria então aqueles que permitiram que assim chegasse. E aí a gente tem que se atentar a uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, sobre a nossa responsabilidade para com os nossos irmãos, sobre a nossa responsabilidade para com o andamento e desenvolvimento social, humanitário. Nós não estamos no planeta ao acaso, não estamos inseridos na condição social que estamos ao acaso, não estamos de forma alguma inseridos no meio profissional que estamos ao acaso, de forma alguma. Ele está dizendo aqui para nós que essas pessoas são responsáveis. Vamos tentar buscar exemplos para que a gente observe um contexto. O mais óbvio de todos, e o que a maioria deve ter pensado lá em casa, é a questão do político, por exemplo, porque ele foi eleito por voto democrático do seu eleitor, que o colocou naquele cargo como representante do seu povo. Representante para quê? Para buscar recursos, para buscar meios, verbas, para buscar assistência, para buscar representação jurídica, social para aquele povo. Esse é o papel do político. Então, esse político ele é diretamente responsável por aqueles que estão hoje desencarnando por uma situação de miséria extrema e fome, que é a privação do necessário. Eles são responsáveis. Mas aí a gente tem a tendência muito equivocada de jogar tudo nessa conta, tudo na conta do político. E dizer, não, é por causa dos políticos, por causa do governo, é por causa deles. Mas a gente tem que começar a parar para pensar que Deus não nos colocou num contexto social para nada. Porque a gente está evoluindo em sociedade. Primeiro, se eu ajudo a votar, a eleger um político corrupto, que eu já sabia, eu tenho parcela de culpa nisso. Mas como que eu podia saber que ele era corrupto? Ele comprou seu voto, ele facilitou algo para você e você votou nele. Então você não sabia que ele era corrupto? Sabia, você só não deu um nome aos bois, você só não colocou nesse contexto, mas você sabia que ele era corrupto, então você também é responsável, porque elegeu. Você está vendo a corrupção acontecendo de forma escancarada. Você pode fazer uma denúncia, mas você prefere não fazer, porque você não quer se queimar
não quer se sujar, não quer se desgastar, não quer se comprometer, se envolver. Aí você acha que você não está culpado também? Está culpado. Está culpado porque você está vendo, você tem condições de intervir, de fazer alguma coisa que não está fazendo. Então, é culpado também. Isso nós falamos num contexto político-social. Vamos falar só dentro daquilo que nós o fazemos, mais diretamente, das nossas relações mais próximas. Então vamos dizer que eu tenho na vizinhança, lá na esquina da quadra, uma pessoa, uma família passando necessidade extrema. O meu descaso em relação àquilo também traz para mim um caráter de responsabilidade. Mas a qual nível? Aí vai ficar a encargo de Deus, porque Ele vai julgar o nosso nível de entendimento, o nosso nível de conhecimento, a nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mas se eu estou sabendo e não estou fazendo nada por aquilo, eu tenho uma responsabilidade. Mas eu não sou o prefeito, eu não sou o deputado. Não, você é o vizinho e basta. Você é aquele que está mais próximo e não está fazendo nada. Outra situação que a gente tem que parar para analisar, por exemplo, hoje, na situação em que nós nos encontramos no planeta, em que todos se encontram escondidos dentro de casa, ou a grande maioria, e muitos conseguiram estocar uma grande quantidade de alimento, outros não conseguiram, porque não tinham recursos financeiros para isso. Alguns recebem um montante, outros recebem muito menos, compram aquilo que conseguem, estão aguardando um novo recebimento, um novo pagamento para poder comprar mais. Mas acabou, ou está fazendo falta, ou tem pouquinho. E lá em casa eu comprei tanto que está estragando. Eu comprei tanto legume, mas tanta verdura que está estragando na minha gaveta da geladeira. Todo dia eu tiro uma batata, eu tiro uma laranja, uma cenoura, estou jogando fora. Não, comprei demais. E lá na esquina da sua quadra tem gente passando necessidade. Mas é que eu paguei. Eu comprei, paguei, não roubei? Será que nós não temos responsabilidade? Onde está o nosso nível de consciência? Mas eu comprei as coisas, é justo. Se eu quiser jogar fora ou quiser doar, a decisão é minha. Lógico, a decisão é de cada um. Tudo é lícito. Tudo é lícito. A questão é, convém? Está na hora ou não está na hora de eu começar a refletir sobre o meu papel no contexto social e do que estou inserido? Essa é a pergunta que tem que ficar para mim e para todos nós. Como hoje eu já consigo lidar com o conhecimento que eu tenho, com o entendimento das leis que eu carrego na minha consciência? Eu já consigo me desprender do meu egocentrismo, o meu ego girando em torno de mim. Sou extremamente egoísta, eu só penso em mim, egocentrismo, só eu. Ou eu já consigo ampliar esse meu campo de percepção e enxergar aqueles que não são tão próximos de mim, no entanto estão ao meu alcance e à minha possibilidade de assistência, porque eu posso ter parcela de compromisso nisso. Eu posso ser avaliado quanto à minha negligência, quanto à minha falta de atitude diante de uma situação, diante de um contexto. Então é importante a gente analisar com olhos de quem já se questiona, porque o próprio Cristo disse quando foi questionado sobre quem era o seu próximo, quem era, e então ele trouxe para nós a parábola do bom samaritano, e aquele que ajudou o samaritano não questionou nada do samaritano, nem quem ele era, nem de onde ele ia, nem para onde ele estava indo ou de onde estava vindo, nem se ele tinha como lhe retribuir, nada, nem sequer se ele seria capaz de reconhecer o ato nobre que ele estava tendo naquele momento. Ele não esperou nada, ele foi ao encontro. Em outro contexto, o Cristo disse:
Afasta-te de mim, ele diria, quando chegássemos ao reino dos céus. Afasta-te de mim, você, que não foi um bom servo, porque tive fome e não me deste de comer. Porque precisei de auxílio e não me auxiliaste. Entra nesse contexto. Lembra daquele teu vizinho lá na esquina? Lembra daquela pessoa não tão próxima sua, mas que chegou ao seu conhecimento e você tem condições de fazer algo diferente? Então faça. Então faça para que você serve a quem o Cristo vai dizer: tive fome e você me deste de comer. Precisei de ajuda e você me ajudou. Para que possamos nos enquadrar neste contexto. Vamos ser mais felizes por isso, com certeza. Continuando ainda sobre a questão do suicídio, os espíritos disseram assim: todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltar firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Aquele que, vivendo em miséria extrema, acaba se entregando e desencarnando pela morte, também considerado um suicídio, desencarnando pela fome, permitindo-se desencarnar pela fome, é também um suicídio, porém será recebido com maior indulgência no mundo espiritual. No entanto, não fica pensando também que vai ser aliviado tudo. É isso que ele está dizendo. Não vai aliviar tudo. Por quê? Ele diz aqui, se lhe faltar firmeza e perseverança, se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Se é que dá para ver aí, quem está em casa, essa imagem, a pessoa que fez uma horta numa ribanceira, num barranco, entre o morro e a cidade, e a rodovia. É ou não é usar a inteligência nesse contexto? Talvez a pessoa não tenha grandes condições de fazer compras fartas, com uma grande quantidade de verdura, mas preferiu plantar para si mesmo e colher. E ainda quiçá ajudar o seu vizinho da esquina, que não tem e que poderia também suprir as suas necessidades mais primeiras com essas plantas. Então ele está usando da sua inteligência, ele está usando do seu otimismo, da sua capacidade de administrar a dificuldade a seu favor. Está usando disso. Então é isso que os espíritos estão dizendo. Mas você se entregou à fome, você permitiu que a fome lhe subtraísse a existência, sem fazer nada, sem ir ao encontro de inúmeras possibilidades, simplesmente cruzou os braços. Então você também tem uma grande parcela para acertar aí nesse cartório. Agora, você foi ao encontro, você bateu de porta em porta, você solicitou e implorou por uma oportunidade de trabalho, você chegou ao ponto da mendicância, você buscou de todas as formas e não conseguiu meios de suprir essa necessidade para matar a fome. O contexto é outro. Então é importante que a gente saiba que em qualquer situação o suicídio é a pior escolha. Desistir da vida é o pior caminho. Precisamos aprender com aquilo que temos naquele momento da nossa história, da nossa vida. E continuando nesse contexto, os espíritos disseram assim: ai dele, sobretudo se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que coraria de dever a existência ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Ele está fazendo um alerta gigantesco, porque muitos ainda, no momento atual, caem neste tipo de cilada orgulhosa e vaidosa. Vamos tentar interpretar. Ele diz aqui: sobretudo, ai daquele que o seu desespero nasce do orgulho. Por quê?
porque eu era dono de empresa, vivia bem e fui à falência. Agora, eu ir trabalhar de funcionário para os outros? Não. E para ir trabalhar de funcionário para os outros, eu ainda não tenho o estudo e o preparo que as outras empresas vão me exigir, e eu vou ter que ir de auxiliar dos outros engenheiros, por exemplo, ou advogados, ou enfim. Não, eu não vou passar por tamanha humilhação. Eu não posso, eu não vou, eu não aceito. Então prefere suicidar-se, prefere morrer, nem que seja de fome. E então os espíritos dizem: ai deste que se permite por orgulho não utilizar a sua inteligência, não buscar meios de recomeçar. Particularmente eu conheci, quando era menina, jovem, moça, eu conheci uma jovem senhora naquela época, que era esposa de um agricultor, não tinha estudo ela, mas vivia muito bem, um agricultor bem sucedido, não dos mais grandes financeiramente falando, mas bem sucedido, não lhes faltava nada, viviam bem, faziam as suas viagens todo ano, viviam bem, os filhos estudavam bem, e esse agricultor veio a falir, a perder tudo. E ele desistiu da vida, mas ela não. Ela não tinha estudo, mas ela buscou trabalhar com o quê? Com o que ela tinha, com os braços. Ela começou a trabalhar de faxineira, diarista para as próprias amigas. Servia àquelas que antes dividiam com ela as extravagâncias. E aí vocês vão pensar: nossa, mas deve ter sido muito duro para ela, porque ela devia fazer isso de cabeça baixa. E eu digo: não. Ela fazia sorrindo, feliz, agradecia todos os dias pela oportunidade de trabalho. E outros poderiam dizer: será que ninguém fez chacota com ela? Deve ter acontecido algum momento de chacota, sim. Deve ter acontecido algum momento de cutucão de vara curta, como se diz. Mas ela superava tudo. Ela tocou o barco, continuou trabalhando de cabeça erguida com aquilo que ela tinha. Ela não podia mais estar do lado dos que usufruíam do excesso da fartura, ela estava do lado dos que serviam aqueles. Ela não se importou com a situação, criou os filhos, terminou de formar os filhos. E eu admito a todos que estão me ouvindo nesse momento, que naquele contexto em que eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu me questionei se eu seria capaz de ter a atitude que ela estava tendo, se eu teria a força de humildade que ela estava demonstrando naquele momento para mim. Foi uma grande lição, carrego até hoje essa experiência comigo. Hoje eu penso que se me acontecesse, eu faria de tudo para seguir os exemplos dela. Para mim foi um exemplo muito louvável. E assim tantos outros que não se permitem se entregar ao orgulho. O orgulho, inclusive, ele dificulta que a pessoa aceite ajuda, porque às vezes a pessoa passa por uma queda financeira violenta e os parentes querem vir ajudar, auxiliar para administrar aquelas dívidas, para tentar ajudar a pessoa a reerguer, e tem gente que por orgulho não aceita. O quê? Deixar um irmão mais novo vir pagar minhas contas? Mas nunca, de jeito nenhum. Deixar o quê? Minha irmã? Não, deixaria, não, eu me viro, por orgulho. Será que nessa encarnação a proposta de Deus para com essa pessoa não é justamente que ela aprenda a ser humilde diante dos fatos, aprenda a aceitar que nós todos não nascemos e não vivemos sozinhos, precisamos uns dos outros o tempo inteiro, que de fato uma mão lava a outra, que de fato juntos somos mais fortes e perseveramos mais. E a pessoa está abrindo mão dessa oportunidade de aprendizado. E não precisa ser alguém que viveu na fartura, não. Quem de nós não conhece pessoas que uma vida, uma história inteira,
viveram na dificuldade financeira, a vida toda com o mínimo, com o básico, mas extremamente orgulhosas para aceitar uma ajuda, extremamente orgulhosas. Vão passar uma existência inteira para aprender um único ensinamento, às vezes, que Deus está propondo, quando poderíamos aceitar de pronto, imediatamente. Ficar relutando, para quê? Nós espíritas, sobretudo, nós espíritas que acreditamos na multiplicidade das vidas, precisamos começar a enxergar esta vida como uma passagem de aprendizado. Nos percebermos como espíritos imortais, vivendo uma experiência que tem muito a nos acrescentar como seres imortais que somos. Mas é que a minha experiência está parecendo muito desgostosa. Mas é porque talvez ela está tão desgostosa porque tem 3 encarnações que você está repetindo a mesma experiência. Vai insistir para ir para a 4ª, 5ª experiência? Ou vai absorver a lição logo? Como espíritas, sobretudo, nós precisamos aprender a analisar o contexto que nos envolve, refletir, parar e concluir junto com o auxílio dos espíritos amigos do nosso mentor, perguntando a ele: Senhor, o que queres me ensinar para que possa me dizer o que queres que eu faça? E eu tenho que aprender qual é o caminho, qual é a solução. E às vezes a gente fica dando o tão falado muro em ponta de faca, né? Então, essa questão do orgulho é algo muito perigoso e a gente precisa começar a buscar estudarmos ele na nossa história, na nossa vida. Continuando ainda essa questão. Tá gravando? Ok. Então, os espíritos dizem assim: não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas, assim que precisais dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, é estupidez, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Então ele está falando que não há muito mais mérito em você encarar a sua vida, o seu tropeço, a sua queda, a sua experiência evolutiva com serenidade, com equilíbrio, usar os recursos da inteligência que Deus lhe deu para achar meios de contornar isso e se levantar de novo e continuar a caminhada evolutiva. Não há muito mais mérito nisso. Você vai ficar escolhendo ficar apegado aos julgamentos que a sociedade hipócrita faz sobre você e vai se esconder dentro de casa? Ou vai se esconder atrás de uma bala de revólver, que não é solução para ninguém? Eu até coloquei aqui a imagem dessa moça na novela que recentemente acabou, não lembro mais o nome da novela, mas a menina chamava Maria da Paz, que veio do nada, fabricava, vendia bolos na rua e chegou a ser uma grande empresária do ramo e depois caiu de novo. E quando ela caiu, voltou para a rua vender bolo com um sorriso nos lábios, alegre e feliz, ralando, sim, levantando todo dia cedo, passando a fazer aquilo que antes ela passava para outros fazer, terceirizando o trabalho, buscando fazer tudo ela mesma. Assim é a proposta que os espíritos estão nos dando. Não há muito mais mérito nisso, em nós buscarmos empregar a nossa inteligência como um recurso de nos superarmos, porque às vezes nem nós mesmos sabemos de que somos verdadeiramente capazes, ou estamos tão criativos, não conhecemos tamanha criatividade em nós, até que nos deparamos com a necessidade de usar toda essa criatividade e nos reinventamos. Muitas pessoas relatam que depois de uma queda violenta, a necessidade de se reinventar, partiram para um ramo de negócio que lhe faz muito
mais satisfação, que lhe traz mais felicidade, mais realização. Quantos relatam isso? Quantos mudaram o rumo da sua história e são extremamente felizes? De novo, vou contar uma história que conheci pessoalmente, a pessoa, de novo, vou falar do meu ramo, uma pessoa que era filho de um agricultor muito bem sucedido. O pai lhe deu a sua parte, pegou, comprou uma grande propriedade de terra, média propriedade, mais ao norte do Brasil, ainda no período em que o pessoal estava iniciando a abertura das terras, foi para lá, abriu, começou a plantar. No primeiro ano foi bem e depois começou a ir mal, por vários intempéries, problemas climáticos, problemas de recursos, foi mal. Precisou entregar o patrimônio pelas dívidas, saiu sem nada. Ficou com vergonha de voltar para a casa do pai, porque já tinha esposa e filho pequeno. Sem graça, aceitou o convite de um amigo numa cidade que não era que ele estava, para ir trabalhar como mecânico. Porque, como era agricultor, acaba que, para quem é do ramo sabe que todo agricultor tem uma pequena oficina mecânica dentro da propriedade. E os pequenos casos ali busca se resolver dentro da propriedade, até por questões de custo. Então, todo mundo tem algum tipo de equipamento. Algumas pessoas têm uma tendência natural a conseguir fazer isso mais naturalmente e conseguem lidar melhor. Com a mecânica, por exemplo, era o caso dele. Ele tinha alguma habilidade, porque não tinha estudo. Não tinha. Recebeu o convite de um amigo que tinha uma oficina mecânica e ele falou: vou, é o que tem, vou. Foi. Hoje, naquela cidade, ele tem a maior empresa torneadora. Torno. Deixou de ser agrícola, era filho de agricultor, deixou de ser agricultor. Descobriu uma nova profissão. Encontrou o caminho dele, realizado e feliz. É o que os Espíritos estão dizendo aqui. Você não pode se entregar pro problema que se deparou na sua existência. Às vezes justamente é ele que vai fazer a tua guinada na vida e vai te mostrar uma nova proposta. E nós precisamos usar os recursos que nós temos de fato e jamais perdermos tempo com os comentários, com as brincadeirinhas, com a maldade da sociedade que sempre teve, existiu e ainda existe. Alguém tem dúvida de que esse rapaz ouviu muita chacota, brincadeirinha? Ouviu, deixou entrar num ouvido e sair no outro. E continuou a sua proposta, ele encontrou um novo caminho e prosseguiu. E em cima desse contexto aí, que a gente fica fazendo tempestade num copo d'água às vezes, sem desmerecer o sofrimento e a dificuldade de ninguém. Porque ninguém sofre porque acha que é pequena a causa do seu sofrimento. Acha difícil de superar. Mas às vezes o que parece difícil, ao menor impulso meu de buscar uma solução diferente, eu mesmo percebo que eu estava fazendo talvez tempestade em copo d'água. Eu preciso começar a fazer um movimento, mas a gente tem a tendência de ser pessimista, de olhar para os problemas e achar que só nós sofremos, de que só nós temos dificuldades. E não é verdade, não é verdade. Porque a gente olha e aspira situações e contextos de uma vida social que muitas vezes, ou quase na maioria das vezes, não nos convém. Porque se Deus já nos limitou e nos privou daquilo que estamos alucinadamente buscando, e Ele nos privou, não é um acaso. É porque nós sofreríamos violentas quedas se aquilo alcançássemos. Então, se as intempéries, se as vicissitudes te cutucam e te machucam, a pior saída é o suicídio. A melhor é levantar a cabeça e continuar a caminhada com os recursos que te sobrarem. Busque soluções, use sua criatividade
E para que não fique nas minhas palavras isso que eu acabo de falar, eu vou trazer o apoio do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde a irmã Delfina fala para nós da seguinte maneira, lá no item 24, onde ele fala da desgraça real. O que é realmente uma desgraça na nossa vida? A gente distorce, amigos e irmãos. Nós trazemos uma percepção e interpretação equivocada e distorcida daquilo que Deus nos proporciona. Então, com o auxílio dela, de Delfina de Girardin, vamos analisar o que ela fala. Para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Neste parágrafo, me parece que, se passarmos a analisar a nossa existência atual como uma pequena passagem da minha vida de espírito imortal, se eu começar a me entender como um espírito de uma longa trajetória à frente e igualmente uma longa trajetória antes dessa, eu consigo simplesmente não encarar os obstáculos de agora como intransponíveis, sofríveis demais, passíveis de meu desespero, quiçá de um suicídio. Se eu consigo olhar a vida futura, eu consigo parar para pensar o que é que Deus está querendo me ensinar. Qual é a proposta educativa? Qual é a pedagogia que Deus está empregando em mim agora, nesse momento de sofrimento que eu estou vivendo? Mas aí na segunda estrofe, essa irmã Delfina vem dar tapa na nossa cara, com amor, gente, com amor. Com certeza ela nos dá esses tapinhas para que a gente acorde, porque estamos há milênios distorcendo o que é bom e o que é felicidade e infelicidade. E ela vai dizer: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. Ela vai trazer para nós os exemplos que nós buscamos na nossa vida iludida, aquilo que a gente aspira às vezes uma existência inteira iludidamente, porque aquilo não nos traria progresso, não nos levaria à evolução, ao crescimento. Então vamos ver por este prisma que ela está se referindo. A infelicidade é a alegria. A infelicidade é o prazer. É também infelicidade o tumulto, a vã agitação. É a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento. Amigos, vocês vão pensar agora: tá louca essa mulher? Tá doidinha? Como assim? Infelicidade é eu ser feliz? Que é isso? Então eu sou feliz, eu acho que estou buscando alegria na minha vida e isso é infelicidade? Pera lá. Se a minha alegria vem das minhas satisfações egoístas, das minhas satisfações egocentristas, da minha luxúria, da minha vaidade louca, da satisfação da minha vaidade, se isso é felicidade para mim, realmente, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou perceber que aquilo gerou em mim, como espírito imortal, uma grande infelicidade.
porque talvez eu passei pela louca vaidade uma história, uma encarnação inteira buscando o corpo mais perfeito. E me submeto a 10, 20, 30 cirurgias, a privação de alimento, a privação de convivências com as pessoas que eu deveria, como os meus filhos, por exemplo, como meu esposo, minha esposa, para poder obter aquele corpo tão sonhado, e acabo criando para mim infelicidades como espírito imortal, porque eu não cumpri com o meu papel proposto antes de me encarnar. No congresso mesmo teve um rapaz que fez uma prece lá, que ele fala, fora da tempo do carnaval, né? Aí ele falou, na prece dele, que enquanto a gente estava lá no congresso, enquanto lá fora a loucura disfarçada de alegria, né? Exatamente. Aí até... Exatamente. O Cássio está lembrando a nós aqui que o carnaval pode ser exatamente uma demonstração disso. A louca busca da satisfação da vaidade e daquela alegria que pode trazer para nós uma grande infelicidade. Porque eu vou para o carnaval buscar toda a minha satisfação física, toda a minha satisfação na alegria que eu digo que eu quero expressar, que eu quero me divertir, e com essa diversão eu acabo acarretando uma série de dívidas, de compromissos com outros espíritos com os quais eu me encontrei lá naquela alegria camuflada, e com eles criei débitos, porque comprei uma briga no meio da rua, ofendi, magoei, feri, porque me relacionei num relacionamento relâmpago e criei ali, cativei um afeto, quem sabe talvez um filho perdido, não programado, e que talvez depois eu até abandone. Então eu estou criando para mim infelicidades, são infelicidades. Aqui quando ele fala, a satisfação do meu prazer, eu saio pelo mundo, eu quero viver o mundo, sou muito jovem, quero viver o mundo, quero curtir geral, quero ir para todas as baladas, quero conviver com toda a juventude, fazer tudo o que eu quiser, eu tenho esse direito, sou livre. É mesmo, é livre, tudo é lícito. Mas convém? Ou você está acarretando infelicidades? Mas para perceber isso que nós estamos falando, só se percebe aquele que consegue olhar com os olhos da imortalidade. Porque aquele que se apega e se agarra apenas a uma existência, que começa no berço e termina no túmulo, jamais terá essa percepção. Pode não ter essa percepção e por isso não aproveitar como os que têm essa percepção. No entanto, não estarão deixando de somatizar infelicidades para a sua história imortal, porque a morte não existe. Então, precisamos nós, que já temos os olhos de ver, vamos pegar essa palavra, essa frasezinha? O Cristo disse que vejam os que têm olhos de ver e ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Aí muitos de nós falam, que lindo Cristo falou, mas o que ele quer dizer? Não sei, mas é bonito, né? Eu concordo, é que tem olhos de ver, mas o que ele quer dizer? Não sei. Nós precisamos começar a analisar. No contexto atual em que nos encontramos, não podemos mais aceitar tudo aquilo que nos é proposto sem buscarmos interpretações para aquilo que nos é apresentado. Se Jesus disse que tenha olhos de ver, Ele está querendo dizer, talvez para nós, que possamos, a partir do momento evolutivo que chegarmos, ou que já estivermos, ou que viermos a estar, conseguirmos analisar aquilo que Ele disse no contexto de vida que vivemos. É olhar para a minha vida e enxergar como eu estou inserindo as lições evangélicas dentro das minhas expressões, dentro das minhas atitudes. Eu preciso olhar para as minhas atitudes, olhando com olhos de ver se eu estou buscando a felicidade ou a infelicidade.
ou ela está de uma maneira distorcida para mim? Isso é ter olhos de ver, é começar a enxergar como eu estou me comportando no contexto evangélico que Jesus nos propõe. É buscar as interpretações dele não lá fora, não distante de mim, mas dentro de mim, a partir de mim. E ele diz aqui, a irmã diz aqui para nós que pessoas assim, esse tipo de atitude atordoa um homem com a relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Essa frase, essa infelicidade é o ópio do esquecimento que muitos de nós procuram. É uma frase que deve ficar para nós também a nível de interpretação. Por quê? Porque mesmo nós espíritas, tendo o conhecimento da imortalidade, tendo o entendimento de muitas interpretações, muitas vezes buscamos anestesiar a nossa capacidade de entender. Buscamos nos desculpar com desculpinhas esfarrapadas, para que a gente não tenha que cair na vigilância, para que a gente não tenha que fazer uma mudança de conduta, para que a gente não tenha que fazer uma reforma íntima, porque dá trabalho. Mas dá trabalho por quê? Porque ninguém gosta de sair da zona de conforto, e ficar no erro, para muitos, é confortável, é bom, é gostoso. Então, nós não podemos nos permitir o ópio do esquecimento. A nossa consciência tem que gritar o tempo todo, a nossa consciência tem que nos alertar o tempo todo sobre como estamos agindo a partir daquilo que sabemos, que temos e que entendemos desta existência. E por favor, amigos e irmãos, vamos começar a nos enxergar como espíritos imortais. Vamos parar de nos ver apenas numa existência. Não dá mais. É chegado os tempos de olhar além. Vamos fazer isso a partir de hoje. E assim, essa irmã fala mais uma frase que eu fiz questão de colocar e trazer. Ela diz aqui: a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Isso quer dizer, eu quero buscar a satisfação do meu prazer. Não é exatamente a satisfação do teu prazer o problema, mas a consequência que ele vai trazer para você. O quanto você é responsável por aquilo que você cativa. E assim, em tudo o que fizermos, não há mal nenhum em eu buscar crescer na vida para ter uma vida tranquila. Não há mal nenhum. Há um grande mal nos recursos que eu uso para isso, quando são ilícitos. Não há mal nenhum em eu desfrutar da saúde que tenho, da beleza que posso ter, da juventude que posso ter, viajar o mundo, conhecer o mundo. Não há mal nenhum nisso, desde que eu não use tudo isso apenas para minha satisfação, mas para que eu comece a analisar o contexto da vida em que estou inserido, porque para todas as minhas atitudes haverão consequências, e estas consequências cabem a um acerto meu com Deus, e é chegado o momento de começarmos a entender que nada vai passar despercebido, nada, por mais que a gente venha a persistir na ideia de ludibriar Deus, porque a gente não vai conseguir, não vamos conseguir. Sendo assim, meus amigos e irmãos, nós estávamos falando aqui de suicídio, de desistir da vida diante dos problemas que a vida nos apresenta. Neste momento, poderíamos, ao invés de interpretar se a fome cerca o espírito encarnado e não lhe deixa saída e ele acaba se permitindo desencarnar pela fome,
Hoje nós poderíamos também trazer aquela interpretação em que é questionado no Evangelho segundo o Espiritismo se é considerado também um suicídio a pessoa que vai à guerra com o intuito de perder a vida. E os Espíritos dizem que sim, porque é considerada a intenção. E é pior ainda, porque além de ser um suicídio, você pode ser julgado por homicídio, porque por você expor a sua vida, você acaba expondo também aqueles que estão contigo. Você pode estar comprometendo a segurança daqueles que estão confiando nos teus atos, nas tuas atitudes. Nós somos responsáveis. Há muito mais consequência, há muito mais problema na consequência dos nossos atos, e isso é importante. E hoje, se nós analisarmos o contexto em que estamos vivendo, em que muitos se encontram profundamente desesperados por causa desse contexto do vírus, da doença, alguns desesperados podem querer se entregar à exposição. Meus amigos e irmãos, não façam isso. Se a tua intenção for perder a vida, será considerado um suicídio. Que fique isso bem claro. E aí outros tantos poderiam dizer, mas e aqueles que, conhecendo de fato o risco que correm, de fato, ainda assim vão às linhas de combate? Se estão conscientes de que correm o risco e ainda assim abrem mão de si mesmo, abrem mão das suas necessidades em favor e benefício dos outros, com certeza será louvável, não tenhamos dúvida disso. Então, parabéns aí às nossas equipes médicas, aos nossos garis que limpam as nossas ruas, não nos permitindo as doenças. Parabéns aos nossos agricultores que não permitem faltar o alimento, aos nossos caminhoneiros que transportam esses alimentos, o oxigênio, o combustível, entre tantas outras necessidades primárias para nós todos. Parabéns às indústrias que permanecem fabricando, envasando, embalando os alimentos, o oxigênio que tanto é necessário e tantos outros aí que continuam trabalhando. Por isso, eu gostaria que ficasse para nós nesta noite duas palavras. Gostaria que todos buscassem refletir. Para se apoiarem, leiam no capítulo 5, o item 24, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 24, que vai falar para nós sobre a desgraça real. Leiam sobre o que realmente é desgraça na nossa vida e tirem suas próprias conclusões. Somos todos capazes de fazer uma avaliação sobre aquilo que estamos vivendo agora. Mas eu quero propor duas palavras que fiquem nesse contexto, tanto para quem busca o pensamento fixo na ideia do suicídio, quanto aqueles que, de uma forma às vezes equivocada, precipitada, correm o risco de cair no egoísmo e no egocentrismo, nesse contexto da doença, esquecendo-se do seu papel naquilo em que estão inseridos agora. Vamos ficar com a palavra resiliência e resignação. Eu vou dar uma pequena pinceladinha, mas busquem na íntegra o real significado, todos os adjetivos atribuídos a essas duas palavras que todos conhecem e sabem o que significa. Mas resignação significa que eu aceito aquilo que está proposto para mim. Se Deus me propôs esta vida, seja ela qual for, enfrentando este contexto agora, do medo desse vírus, que outrora foi outro medo, que outrora foi outra doença, mas Deus está me permitindo enfrentar isso, Deus está propondo isso para a humanidade. Eu preciso ter resignação e aceitar que Ele está no comando. Não quer dizer que eu vou me entregar, quer dizer que eu vou fazer a lição de casa, quer dizer que eu vou agir com aquilo que eu posso agir, mas não vou me revoltar, não vou agir como um homem das cavernas, buscando apenas preservar a mim e as minhas necessidades, esquecendo dos outros ali fora. Quem
casa, quem aqui está lembrando de orar por aqueles que não pararam e que não podem parar? Não podem. Quem está lembrando de orar? Ou você só está lembrando de orar por você mesmo? Quem aqui está lembrando de dar um aceno para o gari que não deixa você morrer de leptospirose, de peste negra? Porque são doenças que vêm do rato, mas se nós temos gari que recolhem o nosso lixo, felizmente só sobrou o coronavírus, não sobraram essas outras doenças. Nós estamos lembrando de orar por eles? De oferecer um copo d'água? Não, Deus me livre, não posso nem tocar. Teu egoísmo vai a tanto? Resignação. Deus está no comando. Se nós sobrevivemos a todas as pestes, todas as bactérias, aos vírus, às doenças, se nós sobrevivemos aos excessos de nós mesmos, nas cruzadas, na Inquisição, nos tempos da Idade Média, em que as guerras eram constantes, os conflitos entre as tribos, onde se nascia para ir à guerra, ir à luta, e nós sobrevivemos a tudo por lições pedagógicas que Deus nos ofereceu. Resignação. Deus está me propondo o que eu tenho que aprender com isso. E resiliência. O que é resiliência? É a minha capacidade de me adaptar ao contexto que eu estou vivendo. É a minha capacidade de me transformar com aquilo que a vida está me propondo. Resiliência. Eu estou trancado dentro de casa, escondido debaixo do cobertor, morrendo de medo, ou eu estou aprendendo a me adaptar? Eu estou aprendendo a lidar com a situação da maneira que eu posso, consciente e equilibrada, mas eu estou me ajustando, aprendendo com isso. Querem um exemplo? Os professores. Professores tímidos. Recentemente, essa semana, uma amiga minha, extremamente tímida, me mostrou um vídeo que precisou fazer, porque é professora e precisa dar aula online. E ela mesma disse, nunca pensei que fosse fazer isso na vida. E fez uma vídeo aula. Está se adaptando. Resiliência. Será que isso é a proposta de Deus? Por que não? Porque quando eu me adapto, quando eu me transformo, quando eu saio da zona de conforto, quando eu saio da mesmice, eu descubro que eu tenho muitos outros talentos, eu tenho muitos outros potenciais que estavam escondidos, ocultos, e que talvez nesse contexto agora eu consiga colocá-los para fora. Fiquemos com essas duas palavras, por favor, reflitam sobre elas. Resignação e resiliência. São duas palavras que têm muito a nos ensinarem a partir da nossa reflexão, sempre consciente, sempre madura, sempre otimista, nunca nos entregando ao pessimismo diante dos fatos. Não vamos cair na ingenuidade de acreditar que Deus nos abandonou. Depois de milênios nos acompanhando, Ele não nos abandonaria agora, às vésperas de um mundo de regeneração. Jamais. Que Jesus nos abençoe intensa e profundamente, e que todos que se encontram em casa possam buscar esses momentos que sobram a mais, porque sei que muitos estão trabalhando em casa. Mas busquem estes momentos para refletir sobre as lições oferecidas ocultamente, para que possamos evoluir com elas também. É tempo de evolução, sempre. Que Jesus nos abençoe. Sandra, antes de você passar para a prece, só dizendo que a Cíntia Souza Fernandes, que é evangelizadora aqui no GEP e é professora também, né, que também está dando suas aulinhas online, está dizendo para você que concorda que é verdade, né? Resignação e resiliência são as molas mestras deste momento. E a Antônia, que é uma super fã aqui da página, está te dando os parabéns pela palestra, que ela gostou muito. Que bom.
sempre juntos, né? Sob o amparo de Deus. Obrigada. Convido a todos a fechar os nossos olhos e se colocando frente a frente com Cristo, agradecer pela vida, pelo alimento, pelo lar, agradecer pela oportunidade do estudo, agradecer por cada irmão que se coloca hoje nas estradas, nos hospitais, em todos os cantos, servindo Cristo e ajudando a cada um de nós. Que as vibrações de harmonia e paz permaneçam com cada um presente, aqui presente e também em casa. Que assim seja.